Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos lá trabalhar um pouquinho aqui da legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Você sabe que você vem acompanhando esses concursos, né? A gente teve agora o da PM de Alagoas, né? Teve aí, saiu o edital, depois saiu o edital do bombeiro. E existe uma diferençazinha aí de duas leis. Só que, basicamente, apenas uma ela é cobrada porque ela foi mais atualizada, ela termina tratando de mais assuntos, né? Que é a 6514, a 6514 de 2004. Assim, já faz um bom tempo, eu lembro na época que essa lei, eu já estava no Corpo de Bombeiros quando essa lei ela entrou em vigor, ela alterou muita coisa, principalmente ali relacionada às nossas promoções, principalmente a gente que entrou depois, né, a gente terminou até certo ponto ali tendo um pouco de prejuízo, porque o interstício deu uma aumentada para quem era soldado, e hoje é chamado de soldado de terceira classe. Só que na época não tinha essa figura, né, do como é hoje. Hoje você faz hoje o curso de formação de praça. No meu tempo, quando eu entrei, a gente fazia o curso de formação de soldado. Aí depois você tinha que fazer o curso de cabo, depois tinha que fazer o curso de sargento. Então você tinha essa possibilidade de fazer os cursos, né? Até 2004 tinha a possibilidade de fazer os cursos. Mesmo você soldado, você podia fazer o curso de cabo, fazer o curso de sargento e, consequentemente, você ser promovido, caso você fosse aprovado, fizesse o curso de formação e tudo. Depois de 2004, acabou isso. Depois de 2004, isso aí se encerrou. E hoje é só por tempo de serviço, que a gente chama de antiguidade, ou por merecimento, né? Existia no passado também a forma de escolha, mas eu vou tratar disso mais adiante. Então, deixa eu apresentar aqui o conteúdo programático, certo? Então, tá aí, ó. Lei Estadual 5346 de 92, né, que seria ali o Estatuto da Polícia Militar, ou seja, é o mesmo da PM, daqui a pouco eu vou abordar ele. Eu tenho o Decreto Estadual 37042, que é o Regulamento Disciplinar, e eu tenho aqui essas duas leis. A diferença, basicamente, delas foi o seguinte, e essa daqui trata da promoção de oficiais e praças como um todo, e essa daqui foi a posterior, que foi a mais prejudicial para quem tinha acabado de entrar, e essa aqui só regulamenta a promoção de soldados, cabos e subtenente. Inclusive, essa daqui terminou alterando essa número 3 aqui, esse item 3. Então, por isso que, basicamente, a banca só vai falar mais dessa daqui, da 6514, porque além dela ser mais específica, né, aliás, ser mais ampla, essa de baixo ela é pequenininha e basicamente só fez alterar a 6514.
E eu tenho aqui a Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros. Aqui eu tenho a Lei Orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Aqui eu tenho as leis orgânicas, a Lei Orgânica, né? Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho. Vocês sabem que esse tipo de lei são leis grandes, são leis densas, elas terminam abordando ali muita coisa, ela tem ali recheada de detalhes. Só que assim, o cara que vai fazer a questão, certamente ele não é militar, mas ele tem ali um feeling de realização de questões de concurso para essa área. Então ele já deve ter ali uma vivência, ele já tem a experiência, então ele vai trazer a maldade vindo de quê? Da letra da lei. Então você não tem como você, não, eu queria uma doutrina explicando isso. Não, basicamente eu faço isso nas aulas. Eu pego o artigo e explico o artigo. Pego o inciso e explico o inciso. Basicamente é isso. A palavra que você não entende ali, o artigo que você não entende, você de fato vai ter que sanar essa sua dúvida com o professor. Né? No meu caso aqui da tribo, essa disciplina termina sendo comigo. Então a ideia é essa. Por quê? Porque a banca ela vai pegar basicamente ali a letra da lei. Só que ela gosta muito de fazer o seguinte, ela tem dois tipos de questões. Ela tem ali a questão que aborda um caso prático, até ela coloca situação hipotética e assertiva. Mas ela também tem um tipo de questão que ela vai direto na letra da lei. Então, são duas formas que a banca CESP ela pode cobrar da sua prova esse conteúdo. Eu trouxe aqui algumas questões inéditas, certo? Foram questões que eu tive que elaborar para trabalhar aqui para você, certo? Com você, para mostrar mais ou menos como ela pode cobrar isso em sua prova. Então, vamos começar com o regulamento disciplinar. Eu vou falando de acordo com as questões, eu vou falando um pouco mais sobre o regulamento disciplinar e a gente vai avançando no nosso estudo aqui. Né? Na realidade, a minha ideia dessa aula é exatamente dizer a você, olha, foca nisso, foca naquilo, certo? A gente ter aí uma base. Então, vamos lá, olha só. Considerando o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, julgue o item a seguir. Durante a instrução sobre o RDP-MAL, o aspirante Carlos afirmou que o regulamento trata não apenas das punições e transgressões, mas também, em parte, das recompensas especificadas no Estatuto dos Policiais Militares. Na situação descrita, a afirmação do aspirante Carlos está correta, pois o próprio artigo 1º do regulamento prevê o tratamento das recompensas. Exatamente. Eu quero que você tome cuidado que a chance da banca cobrar os primeiros artigos representa, cara, é muito grande. É muito grande. Por quê? Vamos imaginar que eu sei você. Vamos lá, vamos imaginar você. Vamos imaginar que você, a banca CESP, chega para você, CESP, Sebrae, eu chamar de CESP, Sebrae, faz. Veja, ela chama você e diz assim, olha, fulano, elabora aí umas questões do regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, é para um concurso que eu vou fazer. Lembre-se que o regulamento disciplinar, apesar de chamar da Polícia Militar de Alagoas, ele é aplicável também ao Corpo de Bombeiros, né? Então, faz aí umas questões. Cara, esse cara, ele não vai começar a ler o regulamento disciplinar pelo final. Ele vai começar pelo início. E pela experiência que ele tem, ele já vai bater o olho num artigo e já vai dizer, porra, isso aqui dá para a gente fazer uma pegadinha. Opa, isso aqui dá uma pegadinha. Né? Vou dar um exemplo claro. O Estatuto, ele trata de direitos, deveres, prerrogativas e obrigações. Né? Só que também, aí ela trata também das recompensas. Mas vamos imaginar que a banca chega para você e diz que o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas trata das punições. Você sabe que não vai estar. Não vai ser dessa forma. Então, ele termina ali cobrando dentro desse viés. Né? Termina ali cobrando desse viés. Então, só tomar cuidado com isso, porque a banca ela vai focar muito no início do artigo, do estatuto, certo? Então, basicamente vai ser desse viés. Vamos lá, vamos seguir aqui. Questão 2. Considerando o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Durante uma palestra de ética militar, a instrutora afirmou que a hierarquia militar se traduz na rigorosa observância das leis e regulamentos e normas, enquanto a disciplina se refere à subordinação entre postos e graduações. A explicação da instrutora está correta, pois corresponde às definições previstas no Estatuto
da PEMAL. Olha só, veja só a grande sacada aqui. Tanto no regulamento da Polícia Militar quanto no Estatuto da Polícia Militar, eu tenho uma definição de ética, né? Dentro da parte ética, eu tenho uma definição entre hierarquia e também disciplina. Quando a gente fala em hierarquia, eu estou falando ali do escalonamento entre postos e graduações. Meu aluno, você não pode esquecer que posto é para oficial, graduação é para praça. Então, a hierarquia nada mais é do que esse escalonamento entre postos e graduações. Já a disciplina é o acatamento integral das leis e das ordens, dos regulamentos, entre as outras normatizações da caserna. E é comum a banca, tanto no estatuto quanto no regulamento disciplinar, que tem as duas definições, a banca trocar essas definições. Então, uma coisa que você vai ter que atentar na sua preparação é essa troca de definições, principalmente lá no Estatuto da Polícia Militar. Existe uma parte lá no artigo 6º que é chamada de conceituação. Então, ali ele conceitua muitos institutos que você vai precisar entender para estudar o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Então, aqui, nessa situação, o que foi que aconteceu? A banca trocou, né? A banca trocou aí os institutos. Considerando o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Durante uma solenidade militar, um soldado da PEMAL cometeu transgressão disciplinar grave. O capitão presente mais antigo e os demais oficiais no local, mesmo não sendo comandante imediato do soldado, determinou sua prisão em nome da autoridade competente, comunicando o fato pelo meio mais rápido. Nessa situação, a conduta do capitão está em conformidade com o regulamento disciplinar de Alagoas, da Polícia Militar de Alagoas. Aqui também está certíssimo. Veja, é muito importante você entender que o nosso regulamento ele preza sobre um princípio que é o decoro da classe, o pudonor militar, né? A ética policial militar. Porque, meu aluno, você tem que entender, quando você for policial militar ou bombeiro militar, você vai se tornar referência. Sim, você se torna referência. Por exemplo, tá fazendo alguma coisa errada? Só tá fazendo alguma coisa errada porque é polícia. Porque é bombeiro. Era para estar dando exemplo. É isso que você vai escutar, caso você não ande na linha. Então, vai acontecer que certas atitudes suas vai ferir ali o decoro, a ética policial militar, o pudonor policial militar. Então, toda vez que você praticar uma transgressão disciplinar grave, um crime, qualquer autoridade policial vai poder prender você. Deve prender você como o cidadão pode, mas o cidadão termina não vai arriscar por conta disso. Então, vamos imaginar que você seja soldado. Aí você está no posto de combustível, ali numa conveniência, tomando cerveja e dando tiro para cima. Eu chego com a minha guarnição, mesmo que eu seja um soldado mais recruta do que você, mesmo que você seja o coronel da Polícia Militar, eu vou prender você em flagrante. Mesmo eu sendo subordinado seu. Mesmo eu sendo subordinado, não importa. Porque, na realidade, você está ferindo aí o pudonor militar. E isso você não pode descumprir. Então, o que é que eu faço? Você sendo meu superior, vamos imaginar que você seja ali um capitão. E eu sou o sargento. Cheguei lá e disse, capitão, o senhor está preso. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, meu amigo, você é sargento, eu sou seu superior, você não pode fazer isso não. Aí, veja, eu vou prender o senhor, nesse caso, né, em nome da autoridade competente. Então, eu prendo o capitão em nome do comandante-geral. E o que é que eu vou fazer? Imediatamente eu vou ter que informá-lo que houve a prisão de um oficial, que eu, sargento, prendi um oficial. É errado isso? Não, não é errado. Por quê? Porque eu prendi em nome de uma autoridade superior. Perfeito? Então, só tomar cuidado com isso aí. Artigo 12 se fala isso. Aí está tratando do regulamento disciplinar, né? Então, ele diz aí, considerando o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Durante uma operação conjunta, policiais da OPM Alfa e da OPM Bravo se envolverem em ocorrências disciplinar. Cada comandante das OPMs determinou a abertura da apuração separada, alegando autonomia disciplinar para os seus subordinados. Nesse caso, a conduta adotada pelos comandantes foi correta, pois o regulamento disciplinar da PEMAL prevê que cada comandante deve instaurar a apuração autônoma em relação aos militares de sua OPM. Uma questão, um nível que eu duvido muito que uma banca CESP traga uma questão
dentro desse viés. Duvido, mas não é impossível. Porque aí o cara tinha que ter uma ideia de como é que funciona essa questão da hierarquia interna. Veja, meu aluno, deixa eu abrir aqui uma tela para mostrar para você. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho o 1º Batalhão de Bombeiro Militar e eu tenho o 9º Batalhão de Bombeiro Militar, certo? O 9º Batalhão, ele fica no interior, numa cidade chamada de Santana do Ipanema, aqui em Alagoas. E o 1º Batalhão fica numa cidade chamada Maceió, a capital. Veja que aqui eu tenho 2 batalhões que, enquanto um é da capital, da região, a gente chama de região metropolitana, e outro que fica no interior, cada quartel desse é subordinado a um comandante. É o que a gente chama de comandante da capital e comandante do interior. Comandante do interior. Só que esses 2 comandantes, eles são subordinados ao comandante geral. Ao comandante geral. Ao comandante geral. Então veja que se eu sou do 1º Batalhão Bombeiro Militar e você é do 9º Batalhão, coloca aqui eu e você, sabe quem é que vai ter que determinar a apuração? Olha só que interessante. Não pode ser o meu comandante, porque você praticou junto comigo e ele não é o seu superior, e nem pode ser o seu, entendeu? Mas também não pode ser o comandante do interior, porque ele só é o seu comandante direto e não o meu, porque eu sou da capital. Então eu preciso sempre subir na hierarquia para chegar no comandante, ou seja, para chegar no oficial que seja superior ao mesmo tempo de nós dois. Ou seja, nessa situação que eu apresentei, vai ser o comandante geral. Seria o comandante geral. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos mudar aqui o exemplo que você está apresentando. Vamos imaginar que aqui eu tenha o 5º Batalhão Bombeiro Militar, que também fica em Maceió. E eu agora, no lugar de ser do interior, eu sou do 5º Batalhão. Quer dizer que nenhum desses 2 comandantes pode instaurar o procedimento contra nós dois? Não. Nem o comandante do 1º e nem o comandante do 5º. Tem que ser sempre o comandante que seja incomum. Ah, então entendi. Então quer dizer que se eu for do mesmo batalhão do que você, quem vai instaurar o procedimento é o comandante do batalhão. Exatamente. Sempre é assim, meu aluno. Sempre que quem instaura o procedimento é o comandante, seu comandante direto. Como seu comandante direto você praticou o delito com outro militar de outro quartel, esse comandante desse outro quartel ele não tem superioridade, questão disciplinar. Veja, pelo amor de Deus, eu estou falando com questões disciplinar e não hierarquia dentro da hierarquia. Dentro da hierarquia ele tem sim, mas não no fato disciplinar. Fechou? Então, bem interessante. Por isso que eu digo, uma questão dessa para a banca cobrar, o cara tem que ter um bom conhecimento na questão interna. Eu conheço isso porque eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, já dou aula desse assunto há muito tempo e fui militar há quase 30 anos, né? Sou militar há quase 30 anos, né? Somando tudo, de exército, bombeiro e o tempo que eu estou já reformado. Então vamos lá, olha só. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que vai fazer? Nesse caso aqui, a alternativa está errada, porque eu teria que separar os processos, né? Agora, veja, apesar de eu separar os processos, eles serão, um processo vai servir de prova para o outro. Uma decisão vai servir de prova para o outro. O ato praticado por um vai servir de prova para o ato praticado pelo outro. Vamos lá, questão 5. Considerando o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, julgue o item a seguir. O 1º Sargento Alves presenciou um ato e a transgressão disciplinar cometido pelo capitão Rocha, por entender que deveria comunicar o fato à autoridade competente, redigir uma comunicação disciplinar, narrando a ocorrência. Na situação apresentada, o procedimento do Sargento Alves encontra amparo no RDP-MAL, pois a comunicação disciplinar refere-se a ato praticado por superior e hierárquico. Certíssimo, meu aluno, certíssimo. Olha só, eu tenho 2 maneiras de comunicar uma transgressão disciplinar praticada por um militar. Eu tenho a parte e eu tenho a comunicação. Sempre, meu aluno, comunicação. Tomar cuidado que eu já vi, eu já criei uma questão colocando o seguinte, e muitos alunos caíram, eu dizendo que a parte
é do oficial para a praça. É a comunicação de um ato de transgressão do oficial para a praça. Enquanto a comunicação é da praça para o oficial, sacou? Ficou legal. Muitos alunos caíram, mas na realidade não. A parte é toda vez que um superior ele quer informar um fato praticado por um subordinado. Já a comunicação é o contrário, é quando um subordinado verifica um superior dele praticando um ato de indisciplina. Então, parte, você vai lembrar, parte é do superior para o subordinado. Comunicação é o contrário. Mas lembre-se que a parte e a comunicação também serve para militares de mesmo posto ou mesma graduação. Né? Eu trato isso de uma maneira bem mais clara, bem mais técnica, né? Porque aqui é mais uma revisão para mostrar para você o que você tem que focar, né? Então, só tomar cuidado isso. E também eu aplico, mas desde que seja de menor graduação, aí ou posto, aí eu faço uma parte. Se for de maior graduação ou posto, eu faço uma comunicação, certo? Outra coisa que você deve tomar cuidado aqui no regulamento disciplinar é o seguinte: causas, muito cobrado isso, causas justificantes, ou seja, são as causas que perdoam as transgressões. Causas agravantes, são aquelas causas que aumentam a transgressão. Causas justificantes, né, que eu já falei, agravantes e atenuantes. Eu tenho as causas atenuantes. E uma pegadinha da banca CESP que ela sempre faz é misturar as atenuantes, que diminuem a pena, com as justificantes, que perdoa pela prática da transgressão disciplinar. Outra coisa que você deve tomar muito cuidado aqui no regulamento disciplinar é estudar os recursos. Eu tenho ali a consideração de ato, eu tenho ali a queixa e eu tenho ali o representação. Então, lembrar que tem esses tipos de recursos. E cada um deles tem uma sua especificidade. Então, você deve lembrar isso para a sua prova, porque a banca CESP já cobrou esse tipo de recurso. Perfeito? Vamos lá, vamos avançar aqui para o estatuto. Lembrando que estatuto, logo de cara, eu vou ter que estudar ali logo os primeiros artigos. Não tem para onde correr. Estudar ali os primeiros artigos. Aí eu já vou ter que estudar o quê? Os círculos hierárquicos. Porque ali eu vou ter a ideia do que o que é posto, o que é graduação, quem é oficiais superiores, quem são os oficiais superiores, quem é o oficial subalterno, o intermediário, e assim vai. Quem são as praças, quem são soldados, quem são cabos, quem são as praças especiais. Então, eu preciso ter essa ideia aqui, logo de cara. E eu digo a você, a nata ali, daqueles 10, 15 primeiros artigos, você deve comer com farinha. Outro ponto que você deve entender, que você deve trabalhar também no estatuto, os direitos, as prerrogativas dos militares. Outro ponto que você deve estudar são as licenças, bastante cobradas as licenças do estatuto. E, por último, as formas de exclusão do serviço ativo. Ali eu tenho a reforma, a ida para a reserva remunerada, eu tenho o licenciamento, que é só para as praças, eu tenho a demissão, que é só para os oficiais. Então, eu preciso ter essa nata, né? A grande nata mesmo que você vai ter que levar para a sua prova com relação ao estatuto. Então, vamos lá, olha só. Questão 6 diz assim, ó. Em um cenário de grave ameaça à soberania nacional, o policial militar de Alagoas é convocado para atuar na defesa interna. Nessa hipótese, a PEMAL se subordinará diretamente ao governador do estado, que será responsável por determinar parâmetros de adestramento da tropa. Aqui está errado. Veja, o governador do estado, ele é superior tanto administrativamente como operacionalmente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Mas no caso de defesa interna, a Polícia Militar de Alagoas e o Corpo de Bombeiros de Alagoas fica subordinado ao Exército. Cuidado, ao Exército. Por quê? Porque você já sabe que Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. Pegadinha boa, maldade aí, o aluno desatento, né? Então, só ficar ligado. Lembre-se que, apesar disso, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são subordinados ao governador, mas fora da situação de defesa interna. Professor, como assim defesa interna? Porque é o seguinte, se o Brasil entra em uma guerra externa, quem vai sair para guerrear vai ser o Exército. E quem vai fazer a defesa interna vai ser o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.
Quem vai fazer a defesa interna é o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Sacou? Vamos lá? Olha só. Paulo foi aprovado em concurso para o curso de formação de praças na PEMAL. Durante o curso, passou a receber tratamento legal equivalente ao militar da ativa. Nessa situação, Paulo enquadra-se como militar da ativa nos termos do Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Certíssimo, certíssimo. Eu tenho dois grandes grupos de militares. Eu tenho os militares da ativa, que são os militares de carreira, os alunos do curso de formação, você em breve, quando você estiver no curso. Militar de carreira é aquele que terminou o curso de formação, certo? Então, você vai ter o militar de carreira, os alunos do curso de formação e os militares da reserva remunerada. Só que os militares da reserva remunerada, eles figuram tanto na ativa quanto na inatividade. Eles serão da ativa quando eles forem convocados pelo governador. Se eles são convocados para o serviço ativo, eles deixam, por isso que é chamado de reserva remunerada. Fica ali na reserva, no banco de reserva. Então, os da reserva remunerada, eles podem ser tanto da ativa quanto da inatividade. Só que na inatividade, eles ficam aguardando convocação. Então, guarda isso. Reserva remunerada, aguardando convocação, é da inatividade. Quando convocados, se torna da ativa. Professor, e quem é mais da inatividade? Eu. Hoje eu sou da inatividade porque hoje eu sou reformado. Certo? Hoje eu sou reformado. Beleza? Então, só lembrar disso, isso aí é muito tranquilo. Você precisa, é uma pegadinha muito recorrente. Vamos lá. O Coronel João, da Polícia Militar reformado, olha só, foi convidado para palestrar em uma solenidade de segurança pública. No convite, ele utilizou apenas a designação Coronel João, sem mencionar a sua condição de reformado. Nessa situação, João agiu em conformidade com o Estatuto das Polícias Militares de Alagoas, pois conserva vitaliciamente o direito de usar o posto que ocupa na ativa. Veja, aqui a questão está errada por conta do seguinte: eu sou reformado. Pronto, na hora que eu estou aqui, antes mesmo eu precisei fazer um documento para o Corpo de Bombeiros, para uma situação minha, né? Eu tenho que colocar lá, segundo sargento reformado, Valnei. Meu nome de guerra era Valnei. Então, eu tenho que dizer essa minha condição. Quando eu preciso me apresentar em algum lugar, eu tenho que dizer que eu sou reformado. O estatuto determina que eu me identifique. Ô, professor, e por que você tem que falar que é reformado? Por questões hierárquicas. Porque entenda que, se por acaso tiver um segundo sargento da ativa, ele vai ser mais antigo do que eu. Entendeu? Ele vai ser mais antigo do que eu. Por isso que eu tenho que informar. Apesar de eu ser reformado, se caso você futuramente se tornar soldado do Corpo de Bombeiros daqui de Alagoas, você, quando me vir e estiver fardado, você vai ter que prestar conta para mim. Porque apesar de ser reformado, eu sou militar ainda. Entendeu? Então, existe a mesma coisa. Hoje eu não ando mais fardado. Mas se um superior meu fala comigo, eu tenho que ficar na posição de sentido. Exatamente por conta dessa regra. Eu tenho ainda que manter esse respeito mesmo na inatividade. Isso tem previsão no Estatuto. Questão 9. Considerando o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, Lei Estadual 5346, julgue o item a seguir. Situação hipotética. 2 capitães da PEMAL, Paulo e Ricardo, possuem o mesmo posto, tá vendo? Paulo foi promovido antes e, portanto, é mais antigo do que Ricardo. Contudo, em razão da designação prevista em regulamento, Ricardo foi nomeado para exercer a função de comandante da companhia, enquanto Paulo permanece em atividade administrativa. Nessa situação, mesmo sendo mais moderno, Ricardo terá precedência funcional sobre Paulo, em razão da função que exerce. Perfeito. Isso aqui é outra coisa que, assim, para a banca CESP fazer uma questão dessa, o cara que for fazer tem que ter um conhecimento também na questão de precedência hierárquica. Veja, o que seria isso? Dentro da corporação, eu tenho pessoas, por exemplo, vamos imaginar que, na prática, essa situação aqui não acontece. Mas poderia fazer uma trocando aí, no lugar de capitão, você colocar coronel, que é o último posto.
Para o coronel, isso acontece. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho ali um coronel que ele seja o mais moderno na escala hierárquica, ou seja, ele seja o último na classificação dele. E o governador do estado chama ele para ser comandante-geral. Ou seja, ele vai exercer uma função. Então, ele vai ter ali uma precedência funcional sobre os demais. Então, mesmo que ele não seja o mais antigo na escala hierárquica dele, pelo fato dele ser comandante-geral, ele vai ter ali uma precedência funcional com relação aos outros coronéis, mesmo os outros coronéis, na prática, sendo mais antigo do que ele, porque é a função que ele exerce. Nesse exemplo, você percebeu o que aconteceu? O cara que era mais recruta, né, o capitão que era mais recruta, se tornou comandante da companhia. Então, se ele, pelo fato dele ter se tornado comandante da companhia, ele termina sendo superior a todo mundo, até inclusive aqueles que têm o mesmo posto do que ele. Mesmo que esse posto ele ocupe de maneira superior, ou seja, seja superior ao que é comandante. Porque ali ele está se garantindo no que a gente chama de precedência funcional. Certinho? Vamos lá, questão 10. A policial militar Carla, após atingir o tempo de serviço necessário, foi transferida para a reserva remunerada. Esse ato foi formalizado por meio de decisão administrativa do comandante-geral da Polícia Militar. De acordo com o Estatuto das Polícias Militares de Alagoas, a situação narrada está correta, pois a transferência para a reserva remunerada é competência exclusiva do comandante-geral. Veja, muito cuidado, que a transferência para a reserva remunerada, para a reforma, tudo isso é competência de governador. Né? Na aula eu faço um mapinha, eu explico tudo, ó, isso aqui é reserva remunerada é governador, reforma é governador, demissão é governador, só o licenciamento e a exclusão do curso de formação que vai ser pelo comandante-geral. Então, só tomar cuidado também com relação a isso, a essas competências. Né? Então, muita atenção com relação às competências. Beleza? Vamos avançar e vamos tratar aqui a lei de promoção. A lei de promoção, apesar dela ser de 2004, ela agora em 2024 sofreu uma alteração tremenda. Ou seja, 20 anos depois, precisou, ela sofreu ali uma alteração tremenda, principalmente com relação aos critérios de promoção, porque um foi extinto. Eu vou explicar para você aqui. Olha só. Julgue o item a seguir acerca dos critérios de promoção dos militares estaduais de Alagoas. A legislação que disciplina as promoções dos militares estaduais estabelece que as promoções serão efetuadas pelos critérios de merecimento, certo? Escolha, não mais, a que foi extinta, e antiguidade. Então, hoje só existe merecimento e antiguidade. Professor, e como é que funcionava isso? Deixa eu explicar como funcionava antes. Merecimento. O que é merecimento? A partir do dia que você entra na corporação, todo curso que você fizer em prol da corporação, recebeu medalha, elogios, na lei vai dizendo tudo. Você vai recebendo uma pontuação. Essa pontuação vai ser guardada para você. E quando você chegar a segundo sargento, vai começar a contar as promoções por merecimento. Você chega até segundo. Para ser promovido a primeiro, você já vai ter que merecer. Então, eu tenho uma divisão para primeiro sargento, eu vou ter ali promoção por merecimento e promoção por antiguidade. Então, peraí, pessoal, então quer dizer que eu posso concorrer a 2 tipos de promoção a partir de segundo sargento? Sim. Você pode ser promovido por merecimento, por conta dos cursos que você fez no passado, e você pode ser promovido por antiguidade, que é pelo tempo de serviço. Essa de antiguidade é o que a gente chama por tempo de serviço, certo? Então, essa tempo de serviço, aí você fica lá de boa. Mesmo que você não faça curso nenhum, você vai ser promovido pelo seu tempo de serviço. Agora, você fazendo curso, você vai ter a possibilidade de concorrer. Você tem mais chance de concorrer, porque você vai concorrer por merecimento e vai concorrer por antiguidade. Professor, e como era que funcionava essa por escolha? Essa por escolha só era para major, tenente-coronel e coronel. Essa era o grande problema, porque essa escolha, o nome já diz, era uma escolha. O que acontecia? Se mandava o nome de majores, coronéis e tenente-coronéis para o governador do estado.
E o governador do estado olhava, de acordo com a sua discricionariedade, escolhia quem seria promovido. Olha que coisa legal. Então, quem tivesse ali, sabe, né? Já sabe que ia ser promovido primeiro. Então, graças a Deus que esse tipo de promoção acabou. Eu não fez diferença, porque eu não sou oficial, mas que para quem é oficial, ou quem for ser oficial, foi uma boa ter extinguido aí essa promoção por escolha. Porque isso aí se tornava muito político, essa questão de por escolha. Então, a alternativa está errada, porque por escolha não existe mais, certo? Eu tenho agora, aqui, ó, as promoções dos militares estaduais podem ocorrer nas condições especiais em que a legislação prevê as modalidades pós-mortem, sim. A pós-mortem o nome já diz, né? Essa é a promoção que ninguém quer. E aqui só quem vai curtir a grana é o viúvo ou a viúva. É o viúvo ou a viúva. Aí eu tenho a promoção por bravura, numa época a gente chegou numa época que essa promoção por bravura virou uma cachorrada. Qualquer besteira que o cara fizesse já era promovido por bravura. Isso terminou atrapalhando muito as promoções. O cara fazia uma coisa, salvava uma pessoa quando estava de folga, já era promovido por bravura. Ah, peraí, era a sua função, principalmente dentro do bombeiro. Principalmente dentro do bombeiro. Porque o cara é a função do cara. Vamos lá, eu moro aqui perto da praia. Aí eu tô passando aqui, aí tem um cara se afogando, eu vou lá no meu dia de folga, eu vou lá salvo o cara. Já era promovido por bravura. Ah, peraí, não, meu amigo, essa é a sua função. Essa é a sua função. Então, ainda bem que mudou essa questão da promoção por bravura, que está nessa alteração agora. Então, mudou muita coisa nessa questão da promoção por bravura e nos critérios da promoção por bravura. Aí eu tenho a promoção por invalidez permanente, né? Essa daqui é por invalidez permanente. Essa daqui existe, né? Aqui seria, essa não foi a que eu fui promovido, eu não fui promovido por invalidez, eu só fui incapaz para o serviço militar. Então aqui eu tenho a invalidez é outra. Essa daqui você se torna inválido para qualquer tipo de serviço, né? Então aí nesse caso você não é promovido, né? Então nesse caso você é promovido por um a mais, que a gente chama de imediata, só para você ganhar um corinho a mais. E caso você tenha necessidade de tratamento, você vai ganhar ainda 25% a mais. Eu tenho a promoção por ressarcimento por preterição. Essa promoção é o seguinte, é quando você percebeu que alguém passou na sua frente no quadro de acesso. Né? Para você ser promovido, você tem que figurar no quadro de acesso. Vamos imaginar que uma pessoa passou na sua frente, outro militar passou na sua frente, fizeram lá alguma... Isso não acontece, eu estou inventando aqui, viu? Pelo amor de Deus. Aí alguém passou na sua frente. Cara, eu vou entrar na justiça. Eu vou lá na justiça e vou entrar. Quando eu entrar na justiça, o que é que eu vou fazer? Vou dizer, opa, peraí, ó, esse cara não era para ter se promovido agora, não. A justiça vai dizer o quê? Então, promove o Jean. Então, eu vou ser promovido por ressarcimento por preterição. Preterido só é você lembrar de pretérito, passado, sacou? A ideia é, você foi passado para trás. Na nossa linguagem, para dizer que isso não acontece, mas a gente já tem até um apelido. E olha que não acontece, viu? É chamado de levou pernada. Levou pernada. Quando o cara leva pernada, o cara tem que ir para a justiça para conseguir essa promoção por ressarcimento de preterição, né? Porque o cara foi colocado para trás, né? Vamos lá. E a próxima, promoção por tempo de serviço, né? Tem essa promoção por tempo de serviço que ainda está na lei, mas essa promoção eles esqueceram. Quando houve essa reforma agora em 2024, eles cometeram uma falha de não ter alterado, porque a data está errada. A data não, o prazo. Porque hoje os militares, tanto homem como mulher, para se aposentar, vamos chamar assim, para ir para a reserva remunerada, precisa de 35 anos de efetivo serviço. Ainda na lei está 25 e 30, 25 para mulher e 30 para homem. Ou seja, eles esqueceram de fazer essa alteração. Então, o que é que a doutrina não, o que é que o tribunal daqui de Alagoas está decidindo? Que essa promoção por tempo de serviço não existe mais. Mas, por enquanto, está na nossa lei. Na prática não existe mais, mas na nossa lei ainda está. Então você vai ter que seguir o que está na lei, né? Por conta disso, por conta desse prazo, que era para ter sido alterado desse prazo. Vamos lá. Já falei de todas e tudo certo, ó. Eu coloquei aqui já para explicar para você, certo? Só para falar de uma maneira isso aqui que eu fiz é para mostrar para você o que você tem que estudar, certo? Aí aqui o 13 diz assim, ó, para ser promovido pelos critérios de merecimento e antiguidade, é indispensável que o militar esteja incluído no respectivo quadro de acesso. Beleza, exatamente. O que é isso, professor? Para você ser promovido, você tem que figurar no quadro de acesso. O que é o quadro de acesso? Uma lista
de militares que serão promovidos. Basicamente é isso. Você tem que estar nessa lista. Se você não tiver, você não pode ser promovido. Entendeu? Então você tem os critérios para você figurar nesse. Você tem que ter o interstício, você tem que ter feito o exame de saúde, o exame físico, ou seja, você faz TAF para você ser promovido. Não foi por isso que para mim eu fui prejudicado, porque para eu figurar no quadro de acesso eu tinha que fazer TAF. Mas só que minha lesão na coluna me impedia de fazer o TAF. Então o que é que estava acontecendo? Todo mundo estava passando na minha frente e eu não podia ser promovido. Então eu preferi pedir a reforma, porque senão tem cara da minha turma que vai ser promovido agora a capitão. E eu ainda sou segundo sargento. Se eu tivesse ficado, eu ainda estava trabalhando como segundo sargento. Então, não valia a pena permanecer, entendeu? Então, a ideia foi mais nesse sentido. E eu falo um pouco mais disso lá no Estatuto, porque eu preciso falar sobre essa questão da reforma, como funciona. Aí eu tenho aqui essa 14. Ó. O militar que se julgar prejudicado em seu direito à promoção em decorrência de composição de quadro de acesso, lembra que tem que figurar no quadro de acesso, ele vai ser composto, né? Poderá interpor recurso administrativo perante o comandante-geral, sim, é o comandante-geral, da corporação, no prazo de 30 dias. O erro está aqui, são 15 dias o prazo. 15 dias e 60 dias para a solução. São 15 dias para recorrer e 60 dias para solução. Ao recebimento da comunicação oficial ou do ato ou do conhecimento deste. Ou seja, quando eu vejo lá, eu olho e faço, oxe, meu nome era para estar... Era muito comum isso. Você vê o seu nome depois de um cara que era mais recruta do que você. Aí o cara tinha que ir lá correr atrás, senão levava o quê? Perdão. Levava ali uma pernada. Terminava levando ali uma pernada, certo? E a nossa última, isso aqui, se a banca CESP inventar de cobrar isso, vai quebrar muita gente, né? São as datas da promoção no Corpo de Bombeiros. Pois é. Dia 26 de maio e 29 de novembro são as datas onde nós somos promovidos no Corpo de Bombeiros. Recentemente foi agora. Uma semana atrás teve a promoção, que no dia 26 de maio deixou para o final do mês, foi adiado para o dia 30, isso totalmente pode. Aí, nesse caso, o que é que aconteceu? Você lembrar, é 26 de maio e dia 29 de novembro, que é o dia do aniversário do bombeiro daqui, certo? Então, aqui, ó, só o que eu esqueci de marcar, mas essa daqui está errada, certo? Ela está errada porque é 15 dias e essa outra, né, a 14 está errada, deixa eu mostrar aí, a 14 está errada, e a 15... ela está correta, que são as datas. Lembrando que eu tenho as datas também das promoções da PM. Pelo que eu conheço a banca CESP, eu acredito que ela não vai fazer essa maldade. Mas vamos confiar não, tá certo? Vamos confiar não? Então, meu aluno, olha, qualquer dúvida nos seus estudos com relação a essas disciplinas, @prof. Jean Valnei, @prof. Jean Valnei, tá certo? Aí você fala comigo, qualquer dúvida você pode trocar uma ideia comigo aqui. Eu sou aluno da tribo, estou aqui estudando, estou agoniado, e a gente vai trocando ideia e a gente vai dando essa caminhada junto aí com você, tá joia? Então, quero desejar uma boa noite e até a próxima. Minha continência e respeito a você, bons estudos e boa aprovação, vibrando. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!